Olá, começa agora o Ecocidade. Ecologia, sustentabilidade e qualidade de vida em destaque. O assunto de hoje é um dos animais mais associados ao Brasil, a onça-pintada. Como todo mundo sabe, ela está bastante ameaçada de extinção. Para falar sobre o que pode ser feito para reverter a situação, recebemos Rogério Cunha de Paula, coordenador substituto do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça-Pintada do SENAP, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Mamíferos Carnívoros. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo convite para estar aqui. E também aqui com a gente a Juliana Camargo, que é presidente da OCIP Amparo Animal. Obrigada pela presença, Juliana. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade. Rogério, por que as onças estão ameaçadas de extinção, né? E qual que é a projeção que a gente pode fazer do futuro delas aqui no nosso país? Tem alguns motivos, né? O principal é a falta de ambiente favorável para elas. Então, o desmatamento, né? A caça vinculada também, a perda de espaço, elas vão acabar entrando em conflito com o ser humano, então ela gera um grande problema para a sobrevivência. Mas a partir do momento que, principalmente você vê a Mata Atlântica, né, vai desaparecendo, vai minguando, o cerrado, né, vai desaparecendo, elas deixam de ter espaço, deixam de ter presas, alimento. Então, o grande risco de extinção está principalmente vinculado ao desmatamento, à perda de ambientes, de hábitats, né? Dá para fazer uma projeção do futuro delas aqui no país? É bem complicado. Hoje a gente tem os grandes, as nossas apólices de seguro que a gente fala, os grandes santuários para onça-pintada na Amazônia e no Pantanal. Ainda assim, esses dois biomas têm riscos, muita caça, principalmente, né? Menos desmatamento, mas mais caça devido aos conflitos. Mas na Mata Atlântica, por exemplo, a situação é crítica. Na Caatinga a situação é crítica, no Cerrado ela é alarmante. Então, se a gente não mudar o ritmo da coisa, desse declínio populacional, a situação futura é bem complicada, muito complicada. Juliana, existe um número de felinos, grandes felinos aqui na cidade de São Paulo? Dá para ter esse número, esse registro? Olha, eu acho que esse assunto, quem pode nos falar melhor é o Rogério, porque ele realmente que é o especialista. Eu estou literalmente me atrevendo nesse universo dos felinos, grandes felinos, né? Agora, no início de 2016, a gente começou a tentar entender essa problemática e ver o que nós poderíamos fazer para ajudar nessa questão. Inclusive, agora ouvindo o Rogério falar, a gente tem alguns projetos no Brasil que são muito importantes e que conseguem provar que a onça ela é muito preciosa e que muitas vezes ela vale mais viva do que morta, né? Os fazendeiros precisam entender isso. A convivência entre fazendeiros e onças é uma relação difícil, né? Porque, justamente como ele falou, a gente está acabando com o território delas e elas acabam se alimentando de gado, de algum animal que pertence a esses fazendeiros, e aí é que acontece o conflito. Acho que muito precisa ser feito em relação à conscientização do que representam esses seres na natureza e também da importância do seu papel na natureza. E qual que é a importância, por exemplo, da onça-pintada na nossa natureza? Vai lá, Rogério. Voltando um pouquinho ao negócio, a pergunta do estado de São Paulo, a gente não acredita que tenha mais do que 50 animais em todo o estado de São Paulo. Nossa. Pouco, né? A onça-pintada, ela assim, praticamente é extinta no estado. A gente tem algumas áreas no que sobrou da Serra do Mar, ali na região, nos parques estaduais de Intervalos, Carlos Botelho, Petar, e recentemente a gente achou uma perdida, totalmente perdida, aqui mais perto de São Paulo, está nem 60 quilômetros de São Paulo, é um macho que está rodando uma região, mas assim, a estimativa é que não passe de 50 indivíduos, dentro de um universo para a Mata Atlântica inteira, uma estimativa de 180 animais, nada, assim, é uma coisa que nos próximos 20 anos, se nada for feito, ela acabou. Né? E aí é o problema. A gente tem um processo de defaunação, né? As florestas vão perdendo a fauna devido a alguns componentes.
É a mesma coisa um motor, uma engrenagem sem uma peça principal. A onça faz o papel dessa peça principal, porque ela controla toda essa população. Então, ela se alimenta de animais que são importantes para o ambiente. Então, vamos pegar um exemplo de um porco do mato. O porco do mato, ele come raiz, ele vai se alimentando do extrato no solo, né? de coisas que estão no solo. E aí, se você não tem uma onça pintada para controlar a população do porco do mato, eles vão comendo cada vez mais aquilo lá, ou outros animais que predam sementes, comem sementes, então a floresta não se revigora. É uma cadeia, né? É uma cadeia, exatamente. Então você tira uma peça, o resto rui. E é o que a gente está observando em muitos locais. E é possível que a Mata Atlântica se torne o primeiro bioma no mundo a perder um predador de topo de cadeia se nada for feito, e isso gera um colapso, né, que a gente não quer que aconteça. Juliana, é uma situação muito grave, né, que a gente está vivendo. Sem dúvida. E eu acho que as pessoas não sabem disso, né? Exatamente. Essa informação não tem chego nas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa... É um desafio muito grande. A gente até vai falar isso em um segundo momento, mas quando a Ampara sempre trabalhou com animais domésticos, né? A gente sempre trabalhou com cães e gatos. Somos a maior do país em cães e gatos. E é uma diferença tremenda quando você pede ajuda em relação aos animais domésticos, que são animais próximos ao ser humano, e quando você fala de silvestres, que muita gente não tem conhecimento, não tem proximidade e, por isso, também não tem interesse. Né? E são justamente os animais que mais precisam de ajuda. E é mais difícil conseguir ajuda. Totalmente. Sim. E a gente está falando do trabalho que vocês realizam. Como que é conseguir ajuda para grandes felinos, por exemplo? Porque 50 só no estado de São Paulo é pouquíssimo, né? Pouquíssimo. E eu acho que, inclusive, essa informação que o Rogério nos deu, eu acho que não alcança as pessoas no sentido de que é uma situação muito alarmante. A gente está correndo o risco de perder esse animal, né? Dele desaparecer. Eu costumo dizer que antes eu trabalhava com superpopulação, né? Que a gente precisa controlar castração, conscientização, muitos cães e gatos nascendo nas ruas, abandonados, trazendo problema de saúde pública. E agora a gente entrou num território oposto, né? A gente está lidando com extinção, com seres muito complexos que estão desaparecendo e que, na nossa concepção, agora, sem ser especista, né? Mas a gente está entendendo melhor esse universo dos silvestres, é quem realmente mais precisa de ajuda. E as pessoas precisam despertar para isso. Rogério, é possível imaginar o dano ao ecossistema como um todo caso a onça seja realmente extinta? A gente não consegue vislumbrar. A gente tem um monte de trabalho feito mundo afora, mas assim, é isso que ela estava falando. O cidadão, a pessoa na sua casa não consegue enxergar isso. A onça está ameaçada, nossa, vai desaparecer, tá, tudo bem, aí vai fazer suas outras coisas, né? Mesmo para nós que estamos trabalhando com a espécie, com a política de tentar reverter o declínio populacional de espécies ameaçadas como um todo, é difícil da gente chegar a imaginar o que isso vai acontecer. O que a gente falou do colapso, a gente vê muitos exemplos na Austrália, na Europa. A Europa perdeu muita espécie e muita coisa aconteceu do ponto de vista ambiental. E os europeus, eles reconhecem e se arrependem de muita coisa no processo do desenvolvimento humano. Mas, assim, para a gente que nunca viveu isso, projetar e assumir é muito difícil. É difícil porque a gente não sabe, né? O que vai acontecer com a floresta? A floresta vai implodir, vai ruir, e aí a gente vai perder em qualidade de ar, vai perder em qualidade de água, porque a gente tem as áreas de mananciais sendo ali, existindo por causa da floresta em volta. Então, assim, é um caos, e esse caos vai vir para nós, vai ser vivenciado pela sociedade. Então,
a gente realmente não consegue projetar porque a gente nunca viveu uma coisa dessa. Mas é a mesma coisa da crise hídrica. A gente nunca tinha vivido uma coisa dessa. Todo mundo falava, vai acontecer um dia. Espera acontecer, né? Exatamente. Rogério, em 2014 foi lançado, né, o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça Pintada. Ele trouxe algum avanço? Você pode fazer um balanço desse plano para a gente? Posso. A gente, então, na verdade, a gente fez a gente está numa segunda fase desse plano. Ele foi feito inicialmente em 2009. E ele vem sendo, os planos de ação dentro do Instituto Chico Mendes, eles são dinâmicos, então a gente está aprendendo muito com os processos. O bom foi reunir todas as necessidades para a espécie num documento, como se fosse uma bíblia para aquela espécie, para a conservação da espécie. Isso tem sido amplamente utilizado para diversas organizações, tanto não governamentais quanto governamentais, em processos de licenciamento, fiscalização, priorização de alocação de recursos. Então, assim, nesse sentido, a gente vê um aumento, uma melhora nesse processo, na proteção de alguma espécie. Na prática, eu acho que vai muito além dessa parte da política pública. Tem que ter uma mobilização maior da sociedade, a pressão aos legisladores é importante. Hoje a gente tem a caça como um grande problema e a gente não consegue resolver, porque o cara, quando é pego e é preso caçando uma onça, por exemplo, em menos de uma semana ele está solto e fazendo as mesmas coisas porque nada de mais grave vai acontecer. Então, assim, muitas coisas precisam mudar para a gente conseguir retomar a mão da conservação. A questão do desmatamento diminuiu muito, então são coisas paralelas, mas que talvez a gente colha isso a longo prazo. Mas para a onça pintada, por exemplo, na Mata Atlântica, em São Paulo, em áreas mais críticas, a gente não tem um longo prazo para colher isso. Então essa é a nossa preocupação. Nós vamos continuar conversando sobre o tema daqui a pouco. O Ecocidade vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos com o Ecocidade, hoje falando das onças pintadas, espécie que está com risco de extinção. Continuamos nossa conversa com Rogério Cunha de Paula, coordenador substituto do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça Pintada do Senap, e Juliana Camargo, presidente da UCIP Amparo Animal. Há pouco tempo a gente teve um caso aqui no Brasil, na passagem da tocha olímpica, uma onça foi abatida. O caso teve muita repercussão, não só aqui no Brasil, mas também na imprensa internacional. Qual que é o limite para esse contato entre esses animais e a população? Não existe, é o que a gente precisa ter. Assim, o bom senso diz que, sendo um animal selvagem, eu não vou chegar mais do que isso aqui. Sim. Mas o bom senso ele falta muito. A gente recebe vídeos do Pantanal, pescador no Pantanal, toda semana, das pessoas chegando com o barco em cima das onças na beira do rio, comendo, uma situação de risco tremenda. Assim, cabendo lembrar que a onça não é um animal agressivo, ao contrário do que a gente tem no nosso subconsciente, porque a gente cresceu da nossa cultura lá no fundo indígena, ou então algum parente de caçador, assim, tem lá no fundo do nosso sangue, no nosso âmago, alguma coisa que diz que a onça vai te comer. Animal feroz, selvagem. Então, mas a onça, se você não vai cutucar ela com a vara curta, como o ditado diz, ela não vai fazer nada. Agora, se você atravessa esse limite, em situações onde ela está se alimentando, está com filhote, pode haver acidente, e isso é um grande problema. Assim, pegando o gancho para a situação que houve em Manaus, eu acho que esse limite ele foi cruzado em demasia. Então, trazer um animal selvagem, um animal silvestre, qualquer natureza, como um pet, como um mascote, é o grande problema dessa situação. Deixar acorrentado. Assim, muita gente, exatamente, é colocar ele no evento público, em campanha publicitária, em campanha. Tratar o animal como um animal doméstico, é o errado da história. O que aconteceu, o abate,
foi um protocolo de segurança que foi utilizado e aquilo tinha que ter sido feito de qualquer forma, como a gente vê em outras instituições que fazem isso. Tá? Só que o problema é esse, é usar esses animais que têm uma força, têm um poder de reação que o ser humano nunca vai estar preparado para responder, de forma a cruzar esse limite. Né? Inclusive, recentemente, a gente tem se deparado com episódios repetitivos, né, de imprudência por parte do ser humano, onde os animais sempre pagam o preço. Né? Realmente é aquela coisa de você invadir o espaço, de você ultrapassar os limites, e quando acontece de expor a vida de um ser humano em risco, quem acaba pagando o preço sempre o animal. Exato. Esse é um assunto muito importante, não somente a questão dos selvagens, que é ainda mais complexa, mas o animal em si, ele nunca deve ser usado para entretenimento, exposição, o que seja, né? Eu acho que, mais uma vez, a gente esbarra na questão da lei, né, que deveria ser muito mais severa em relação a delimitar, né, até onde o ser humano pode ir. Né? Então, mais uma vez, a importância da conscientização, para as pessoas entenderem que esses animais não são nossa propriedade, que a gente não tem direito sobre a vida deles. Exatamente. Eu acho que assim, um bom exemplo disso que a Juliana colocou, eles estão fazendo uma campanha publicitária excelente. E não tem nenhum animal silvestre na coleira, na corrente, ou abraçado, tudo mais. Isso pode ser feito. Né? Você pode alcançar um objetivo sem estar com o bicho abraçado do lado. Né? Então, eu acho que esse é o grande exemplo. E se existe alguma coisa de bom para ser tirado dessa fatalidade que houve em Manaus, desculpa, a gente está utilizando isso para realmente olhar essa legislação. Então, o Instituto Chico Mendes tem trabalhado na proposta, junto com o Ministério do Meio Ambiente, para a gente levar isso adiante para ter uma proibição do uso desses animais em eventos públicos, nesse tipo de ação. Juliana, o Rogério citou, né, já a campanha Toca da Onça. Conta para a gente um pouquinho mais sobre este trabalho. Eu vou fazer um apanhado assim, de como que a história toda começou. Quando a Ampara fez, no ano passado, a campanha para o Rancho dos Gnomos, que foi também voltado para animais selvagens, enfim, silvestres, a gente entendeu que era um território que a gente precisaria realmente entrar e vir com muita ajuda, porque realmente precisavam de muito apoio. Quando a gente fez a campanha Santuário Animal ano passado, a gente entendeu que a gente precisava fazer por outras instituições, porque a Ampara ela faz justamente isso. A Ampara capta recursos para ajudar outras instituições. Então, quando a gente chegou até a Mata Ciliar e a gente se deparou com aquela situação em que as onças se encontram, enfim, a mata tem mais de 1000 animais de diferentes espécies, mas a situação mais crítica que a gente identificou foi a situação das onças. Elas estão em lugares muito pequenos e elas chegam com uma certa frequência, né? Existe um fluxo de animais, eles são CRAS, né, que é um centro de reabilitação de animais silvestres. Então, eu costumo dizer, pode até me dizer se eu faço errado essa comparação, eles são um SUS dos animais silvestres, né? Porque a chegada é frequente e o apoio é ínfimo. E aí, quando a gente identificou, a gente precisa começar por algum lugar. Vamos começar com o apoio para as onças. E ali existem dois problemas distintos. São os indivíduos que estão condenados ao cativeiro por motivos de maus tratos, que chegaram muito machucados e que não podem mais ser reabilitados e reintroduzidos. E tem os animais que são possíveis de reabilitação. São duas questões. É ali a importância do indivíduo, né, que está ali confinado em um lugar inadequado, sofrendo forte estresse, e animais em potencial para retornar à natureza. Então, são duas questões muito distintas e que precisam ser bem esclarecidas, porque todo mundo que vê a nossa campanha diz: por que vocês não soltam as onças? Libertem as onças. A gente recebeu muita crítica, exato. Então, as pessoas têm essa questão de julgar sem conhecer, né, a questão a fundo.
E justamente conversando com um, conversando com outro, fazendo esse laboratório, a gente entendeu o quão é complexa essa questão. Então a campanha ela tem dois lados para serem desenvolvidos. Um é a melhoria dos recintos onde estarão esses animais condenados ao cativeiro por toda a vida e, por outro lado, a possibilidade de uma construção de um novo recinto para readaptação e possível futuramente soltura, inclusive com o apoio do Senap, com o apoio do Rogério, fazendo da melhor forma possível. Então, a princípio, o que a gente precisa resolver? Captar recursos para construir lugares mais adequados. Então, a Toca da Onça, a princípio, visa essa estruturação. Mas, paralelo a isso, a Amparo já vem desenvolvendo outras campanhas, porque realmente a mata ciliar precisa de apoio em diversos âmbitos e a gente chegou para ficar, a gente realmente quer fazer a diferença ali dentro. Então vamos ver o vídeo da campanha que teve como madrinha a atriz Cléo Pires. A onça pintada é o maior felino das Américas. Classificada como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção, a espécie se encontra em uma situação crítica e pode desaparecer em poucos anos. Pensando nisso, seguindo os mesmos passos de atuação, a Amparo Animal passa a amparar o segmento Animais Silvestres para mudar a dura realidade em que eles se encontram. A devastação do habitat das onças é crescente e, com isso, ocorrem diversos acidentes a esses animais que são resgatados e permanecem no programa de reabilitação, aumentando significativamente o número de animais vivendo em cativeiro. E a associação escolhida para receber todo o suporte é a Mata Ciliar, que atua como centro de reabilitação de animais silvestres. Com recursos limitados, fazem o possível e o impossível para dar uma condição mais próxima do adequado a esses seres negligenciados pela sociedade. Mas, infelizmente, os custos são altíssimos e o cenário atual não oferece o bem-estar animal. A maior preocupação no momento é transformar a ala onde são mantidos os grandes felinos, animais que precisam de espaço e de atividades constantes para não se estressarem. Nosso maior desejo é construir um recinto modelo para alguns desses animais, para que eles tenham a chance de serem reabilitados para possível soltura e assim ganhar a tão sonhada liberdade. Alguns, infelizmente, nunca mais retornarão ao seu habitat e passarão a vida em confinamento devido aos maus tratos severos sofridos. Para esses, queremos ampliar, reformar e enriquecer os recintos atuais, para assim viverem de forma mais digna. Para salvar essas espécies tão importantes para o equilíbrio do nosso ecossistema, precisamos nos unir. Vamos todos construir o projeto Toca da Onça e fazer com que ele seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Sonho que se sonha junto é realidade. Faça parte desse movimento do bem. Olha, e para finalizar o nosso programa, né, de que maneira, Juliana, a gente pode ajudar a mudar a situação no nosso país, né, chamar a atenção da população para a conscientização não só em relação às onças, mas também aos outros animais silvestres? Eu acho que é informação, né, buscar se informar. Quando a pessoa tem conhecimento sobre algo, ela se envolve diretamente. Então, eu acho que o Rogério, inclusive, pode nos dizer quais são as melhores fontes de conhecimento a respeito dessa espécie tão complexa e que precisa ser conhecida por todos nós. Rogério? A gente tem o site do Senap, você pode buscar informações ali, o site do Instituto Procarnívoros, da própria Associação Mata Ciliar. Eu acho que tem, fazendo buscas, hoje em dia as ferramentas de busca são impressionantes, né? E te trazem muita informação e saber filtrar um pouco isso. Um problema que a gente tem com onça pintada é a questão da conscientização. Então, muita coisa chega errada, muita coisa chega torta, né? A onça matou mais um, aí tem uma foto com o cara que explodiu num assalto de caixa eletrônico e aí foi a onça pintada que partiu o cara em milhões de pedaços. Então, assim, e isso é replicado. Então, é avaliar muito bem essa informação, checar ela e divulgar o que é bom. Né? E mudar um pouco do próprio dia a dia, o cotidiano, para buscar uma vida mais sustentável. Né? A gente hoje consome muito dos recursos naturais. Né? Então, assim, não é a onça, mas é tudo que circula a gente está voltando. Eu vim para cá hoje, a faixa negra sobre São Paulo é impressionante.
né? Assim, graças a Deus eu moro no interior e não tem... Mas, assim, são esses detalhes no nosso dia a dia que vão ajudar depois com a onça e outras espécies. Buscar conviver em harmonia com a natureza. Juliana, quem quiser conhecer o trabalho da Ampara Animal, qual que é o contato? É só acessar o nosso site, que é www.amparanimal.org.br e também todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente atualiza diariamente. Juliana, Rogério, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês dois. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para o programa. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.